muito obrigado. Não só vai chegar como já chegou, porque o Senhor enviou o teu Filho amado para morrer em nosso lugar, e Ele fez uma obra completa, levando as nossas maldições, levando as nossas enfermidades e trazendo promessas, como é aquela que diz que se eu creio nele, eu serei salvo e a minha casa também será. Eu te peço, ó Deus, salvação para essa família, libertação completa nessa casa. Visita os corações dos filhos e converta o coração dos filhos aos pais, no nome de Jesus. Para essa casa que anda, Pai, sem união, sem unidade, sem amor, com discórdia, com contenda, que o Senhor possa converter o coração dos pais aos filhos e dos filhos aos pais, em nome de Jesus. E se algum vício tem assolado essa família, ou espírito de traição, de adultério, de engano, meu Deus, limpa essa casa, purifica essa família e opera poderosamente dentro dessa casa. Nós te pedimos, tenha total liberdade de agir, vem fazer a tua obra, a tua purificação desse lar, em nome de Jesus. E quem crê diga amém, e pode aplaudir o Senhor. Glória a Deus. Amém, Jesus. Boa noite, irmãos. Pode sentar, por gentileza, em nome de Jesus. Antes de começar a mensagem, eu estou lembrando hoje o dia inteiro que no dia 28 de setembro nós temos a reunião de 7 horas com Cristo, hein? Então, se você nunca ficou 7 horas dentro de uma igreja, chegou o dia de você ficar 7 horas aqui dentro, adorando a Deus. Vai ser um verdadeiro sacrifício santo, vivo e agradável do nosso corpo ao Senhor, nos rendendo a Ele por 7 horas. Serão 7 horas de adoração, onde você vai ter a liberdade de adorar a Deus, uma reunião viva, onde você pode levantar e sair e voltar, e o louvor vai continuar. Não vai ter aquela coisa protocolar de começar aqui, depois faz isso, depois faz aquilo outro, e tudo cheio de protocolo. Não, vai ser uma reunião viva, onde você vai ter a liberdade de sair, de voltar, e o louvor continua, e vai ser uma bênção em nome de Jesus. Então, 28 de setembro, 7 horas com Cristo, é o último sábado de setembro, começando às 13 horas e só terminando às 20 horas, no nome de Jesus. Eu sei que o céu vai se abrir nesse dia e você vai sair daqui com a bênção de Deus. Amém, pessoal? Bom, dito isso, agora eu queria que você gostaria que você abrisse a sua Bíblia em Mateus 25. Nós estamos fazendo o propósito da purificação, estamos entregando um sabonete, porque a Bíblia fala que o Senhor é o sabão dos lavandeiros e Ele vai nos purificar. E aqui, em Mateus 25, partindo de Mateus 25, Deus me deu uma mensagem para falar sobre 2 tipos de loucuras que a gente vê na igreja. Uma delas é muito comum, infelizmente. Muito comum. 2 tipos de loucuras. E a outra, algumas pessoas têm cometido esse erro. E por isso têm sofrido e pode mudar essa situação. Amém? Vocês querem saber que loucuras são essas? Sim ou não? Então abre lá, Mateus 25. Aqui tem uma parábola que Jesus contou sobre 10 jovens. Elas eram 10, como é que eu vou dizer? Noivas, né? Estavam desposadas, eram 10 virgens que estavam indo em direção ao seu noivo, ao seu esposo. E é claro que essa parábola está falando da igreja, da relação entre a igreja e Jesus Cristo. Essa aí, eu acho que ninguém vai negar que essa parábola vai se referir à igreja, à relação da igreja com Jesus Cristo. E ele vai falar aqui dessa relação e dentro dessa igreja, dessas 10 virgens representando a igreja de Cristo, a gente vai ver esses 2 erros, essas 2 loucuras. E uma delas você não deve cometer jamais. Tá bom? Vamos lá ver então. Versículo 1 diz assim, de Mateus 25. Então o reino dos céus será semelhante a 10 virgens que,
tomando as suas lâmpadas, saíram ao encontro do esposo. E 5 delas eram prudentes e 5 loucas. As loucas, tomando as suas lâmpadas, não levaram azeite consigo. E por que era importante levar o azeite? E a Bíblia diz que essas 5 são loucas, porque não levou. Porque o azeite era usado como querosene há um tempo atrás, lembra? Quem é da minha época aí, que eu era pequenininho, mas eu via minha mãe e eu gostava de fazer, quando faltava luz, e lá onde a gente morava era monofásico e faltava luz sempre. Qualquer ventinho faltava luz. E quando faltava luz, a minha mãe pegava um lampião que a gente tinha em casa, e ele tinha uma linguazinha por dentro, que é o pavio, né? E lá embaixo ela colocava querosene, lembra disso? Aí ela colocava o fogo e ela ia rodando, conforme o pavio ia queimando, ela ia rodando para o pavio subindo e aquela luzinha continuar na casa. Eu gostava, eu era criança, então eu ficava vendo aquilo dali, eu gostava até de rodar aquele negócio ali, né? Então por que era importante elas levarem o azeite? Porque o fogo vai acabar. Em algum momento, o fogo vai acabar. Eles não tinham luz elétrica, né? Então eles pegavam uma lamparina, colocavam o azeite, colocavam o pavio e acendia. E ali eles tinham luz, elas tinham a luz desse jeito. E aí a Bíblia vai chamar, são 10 virgens, indo ao encontro do seu esposo, e Jesus está fazendo uma parábola, trazendo essas 10 virgens como a relação da igreja com ele mesmo, tá? E ele diz que nessas 10, 5 eram prudentes, levaram o azeite, além do que já estava aceso. E as outras 5 ele chama de loucas, porque elas não levaram azeite, tá bom? Então aí você já começa a entender que tem muita gente na igreja, 50-50, né? 10, 5 prudentes, 5 prudentes, imprudentes, então 50%. Tem muita gente na igreja, tá? Que ainda não entendeu que tem que ser cheio do azeite. Que ainda está na igreja só para ser curado, só para receber milagre, só quando precisa. Aí se envolve com Deus, parece uma coisa linda, mas quando precisa, e quando não precisa mais, não tem envolvimento com Deus. O número é grande, tá, pessoal? Porque são 10 virgens representando a relação da igreja com Cristo, e 5 dessas 10 são prudentes, e 5 delas não são. Tá? São chamadas de loucas porque não levaram o azeite. O que aconteceu? Vamos lá. Versículo 4. Mas as prudentes levaram azeite em suas vasilhas, com as suas lâmpadas. E, tardando o esposo, tosquenejaram todas e adormeceram. Presta atenção no que eu vou lhe falar. Eram 10 virgens. 5 prudentes. Levaram a lâmpada acesa e mais um pouco para acender caso apagasse e não desse tempo do noivo chegar. As outras 5 são chamadas de loucas. Também tinham a lâmpada acesa, mas não levaram reserva. Caso o esposo demorasse, não teriam como acender novamente. Tá? Mas as 10 toquenejaram. As 10 dormiram. Não foi só aquelas que estavam com pouco azeite. Não, todas as 10 cometeram esse erro. Cometeram essa, digamos, loucura. Eram prudentes, mas cometeram essa loucura. Por que eu digo cometeram essa loucura? Porque quando ele fala, isso tudo é simbólico, é uma parábola. Quando ele fala que as 10 tosquenejar, irmãos, é cochilar. Sabe, se está do lado da pessoa e de repente a pessoa começa. O que foi? Estou aqui, não, estou acordado. Mas ela acabou de cochilar, né? Isso é tosquenejar. E elas começaram a cochilar e não foram lavar o rosto, continuar em pé, acordada, não. Esperar o noivo, não. Elas simplesmente se entregaram a esse sono e dormiram. Mas foram as 10 que dormiram. Então a gente pode dizer que tanto aquelas pessoas que estão bem com Deus na igreja, quanto aquelas pessoas que não estão bem com Deus na igreja, aqueles que são prudentes no seu relacionamento com Jesus, aqueles que não são prudentes na relação com Jesus, todos nós somos sujeitos a erro.
Posso afirmar isso, sim ou não? Com base nessa parábola, posso afirmar isso, sim ou não? Porque quando ele fala que as 10 dormiram, tosquenejaram e dormiram, ele está falando de falha espiritual, de fraqueza espiritual. Ele está dizendo que mesmo estando bem, prudente, você pode vacilar. Por quê? Porque você é humano. Porque você vive nessa terra. Porque você é tentado todo dia. Porque a morte bate na sua porta toda hora. Certo? O seu corpo é tentado todo dia. Seus olhos, tentado todo dia. Sua audição, tentada todo dia. Você é tentado. Independente se você é louco ou prudente. A tentação vem para todo mundo. E todos nós temos fraquezas. Eu posso não ter a mesma que as suas. Suas fraquezas provavelmente são diferentes da minha. Mas todos nós temos fraquezas. Ninguém aqui é super. Um dia seremos. Lá nos céus com Jesus. Mas enquanto estamos aqui, todos nós falhamos. Então para de se culpar. Para de se achar mais fraco do que os outros, ou até melhor do que os outros, porque tem gente que nariz empinado, está na igreja e se acha melhor do que os outros. Para de achar isso. Todos, tanto prudentes como loucos, são capazes de tosquenejar em algum momento e dormir. Está dando para entender? Todos nós somos sujeitos a falhas, a erros e a momentos, presta atenção nisso, momentos de frieza, momentos de sono espiritual, momento de fraqueza espiritual. Você está lá no topo, expulsando tudo quanto é demônio, mas de repente você passa por uma batalha e você começa a fraquejar. Você sente dificuldade de orar. Parece que aquela guerra está maior do que as outras. Não está, mas você não está no momento bom. Você está tosquenejando, você está até dormindo já, e você já perde o interesse de orar. Vir à igreja com alegria já não é a mesma coisa. Você até vem, mas já não é com a mesma alegria. Ouvir louvores já não te causa tanto impacto. Antes causava. Você ouvia um louvor e sentia a presença de Deus. Agora não causa tanto impacto. Alguns até já estão começando a voltar a ouvir músicas seculares por causa disso. Está dando para entender então? Como que a gente começa a dormir? Como que a gente começa a cochilar, tosquenejar e depois dormir? Ah, então, mas isso acontece com quem está mal. Não. As prudentes também dormiram. As que tinham azeite também dormiram. As 10 tosquenejaram e as 10 dormiram. Não foram só as loucas, foram as prudentes também. Então você deve vigiar. A Bíblia é claro, o apóstolo Paulo disse isso. Quem está de pé, cuide-se para que não caia. Cair é isso aqui. Tosquenejar e dormir. Você está esperando o noivo e está tosquenejando e dormindo. Ele pode voltar a qualquer momento. A Bíblia fala, inclusive, que a volta dele será num piscar de olhos. Abrir e fechar de olhos. De repente voltou e já levou a igreja. E a gente, dormindo, e termina aí, caindo em erro, a carne fala mais alto, começa a vacilar, tem menos vontade de orar, não se envolve mais com a igreja local, não tem mais envolvimento nenhum com a igreja, alguns deixam até de fazer a obra por causa dessa frieza, e de repente, no piscar de olhos, ele aparece. E olha que o mundo está cada vez mais de cabeça para baixo. Está cada vez mais parecendo, não estou dizendo, afirmando nada, mas está cada vez mais parecendo que o dia está se aproximando da volta do nosso Senhor. Porque a coisa está feia. Haja vista aí essa Olimpíadas e como foi a abertura dessa Olimpíadas. Você vê que pessoas que antes, lá atrás, tinham temor de Deus, como alguns países europeus, e agora não tem temor nenhum de Deus. Então a coisa está bem parecida com o quadro que a Bíblia pinta para a volta dele. O homem frio, só pensando em si mesmo, violência, problemas naturais, tudo acontecendo aí diante dos nossos olhos. Só não vê quem não quer. Amém, Jesus? Darão para entender até aqui? Posso continuar? Então você já entendeu a loucura, essa loucura que a maioria da igreja comete, de dormir, tosquenejar. Você não precisa estar sem azeite para isso acontecer. Se você vacilar, o diabo rouba de você o interesse pelas coisas de Deus. E você estava bem e de repente começa a ficar dormindo demais
E você está entendendo que esse dormir é espiritual. Então, coisas carnais que você abandonou, começa a voltar. Desejos carnais que você abandonou, começa a voltar. Lugares que não frequentava mais, você começa a querer voltar a frequentar. Práticas que você havia abandonado, de repente começa a voltar com muita força. E você tem vontade de praticar novamente. Você está dormindo. Já estava bem e agora já não está mais. Tá? Isso é a primeira loucura, que eu entendo que a maioria da igreja tem praticado. Nesse caso aqui, as 10 cometeram esse erro. Tá? Mas aí, se a gente continua um pouco mais, no versículo 7, no 6, perdão, vai dizer assim, ó: mas à meia-noite ouviu-se um clamor, aí vem o esposo, saí-lhe ao encontro. Então, todas aquelas virgens se levantaram. Então, as 10 dormiram e as 10 se levantaram. Tanto as prudentes como as loucas, tá? E prepararam as suas lâmpadas. As 10 virgens. Tanto aqui estavam as prudentes quanto as loucas. Todas elas se levantaram e todas prepararam as lâmpadas para ir ao encontro do esposo, que é Jesus Cristo. A gente entende, versículo 8. E as loucas disseram às prudentes: dá-nos do vosso azeite. Por quê, irmãos? Porque as nossas lâmpadas se apagam. Essa é uma loucura que nem todo mundo tem cometido. Eu falei de 2 loucuras, né? A primeira, a maioria está cometendo. Estou esquenejando e dormindo. Gente que estava bem com Deus, queria ser pregador, queria fazer a obra, queria fazer acontecer e de repente já não quer mais nada com Cristo. Gente que largou namoro, que largou pecado e falou: agora eu vou ser de Jesus, eu vou ser dizimista, eu vou ser ofertante, eu vou fazer a obra de Deus, eu não quero mais saber de pecado. 2, 3 meses depois, tão frio já. Tá? Primeira loucura, isso acontece muito. Essa segunda loucura não acontece tanto, mas acontece. Amém, irmãos? As 10 prudentes e loucas dormiram, escanejaram, vacilaram. As 10 acordam, se levantam. As 10 preparam as suas lâmpadas. Dessas 10, as loucas, as 5 que não levaram azeite, quando ela acende as lâmpadas, elas começam a perceber que o fogo está baixando. Lembra do lampião? Quando o fogo abaixava, bota mais querosene. Senão vai apagar, a gente vai ficar no escuro. Elas perceberam e falaram: vamos botar azeite aqui, para a gente não perder a chegada do noivo. Foi anunciado, ele está chegando. Então vamos colocar. Mas você trouxe? Não. Você trouxe? Não. E você? E você? Não, nós não trouxemos. Mas elas 5 trouxeram. Vamos pedir a elas então? E elas vão pedir às 5 prudentes. As prudentes não vão dar. Talvez você pense assim: poxa, pastor, bem que podiam ajudar. Esse é o problema das pessoas que cometem esse tipo de loucura. Elas erram e depois começam a colocar a culpa em todo mundo, no lugar de assumir seus erros. E se alguém não ajuda, ela quer culpar aquela pessoa que não ajudou. Essa segunda loucura aqui não é para a gente cometer. Amém, Jesus? E o argumento das 5 prudentes é um argumento que você vai ver bem plausível, tá? Elas veem que as suas lâmpadas estão apagando, aí pede às prudentes o azeite. Aí 9. Mas as prudentes responderam, dizendo: não seja caso que nos falte a nós e a vós. É prudente ou não é? É plausível ou não é? Esse argumento dela. Espera aí. Se eu dividir a minha com você e ela com você, e são 5 para cada lado. 5. Quando a gente dividir, vai acabar a minha, vai acabar a sua e ninguém vai casar aqui. Todo mundo vai perder salvação e a gente não tem culpa de vocês serem loucas desse jeito. Irmãos, eu não tenho culpa se a pessoa entrar na igreja porque quer uma cesta básica, mas não quer ouvir Jesus Cristo. Eu não tenho culpa se a pessoa entra na igreja porque quer dinheiro de passagem, mas não quer Jesus Cristo. Eu não tenho culpa se o casal vem na igreja e o homem quer ser adúltero e quer continuar a ser adúltero. Eu não posso fazer nada. Nem Deus vai fazer nada por essa pessoa se essa pessoa não decidir mudar a vida dela. Ela vai continuar frequentando a igreja para poder agradar o marido, frequentando a igreja para continuar agradando a esposa, frequentando a igreja para agradar o pai e a mãe.
quantos jovens vêm na igreja para agradar pai e mãe? Eu uma vez tratei uma jovem de 19 anos, 18, ia fazer 19, no retiro de jovens que a gente faz. Essa menina, ela tinha sido levada pela mãe. Eu não sabia, sinceramente, eu não sabia. Até falei com a mãe depois. Eu não sabia, mas a mãe, ela catou a menina para um passeio e levou para o retiro. A menina não sabia que ia para o retiro. E a menina ficou furiosa. E ela então brigou com a mãe, ficou os 2 primeiros dias, sem falar com a mãe, grosseira, ignorante com a mãe, até que um dia, no culto de manhã, acho que na segunda-feira, se eu não me engano, no sábado, acho que foi na segunda-feira, ela sai, discute com a mãe, sai. Eu deixei minha esposa no altar, falei, ó, fica aqui. Aí fui atrás dela, e tinha uma amiguinha atrás, estava ela lá chorando, fui falar com ela, falei assim, pastor, minha mãe não podia ter feito isso. Eu já combinei com a minha mãe. Domingo eu vou na igreja. De segunda a sábado eu estou com meu pai. E meu pai ia me levar para o carnaval. Eu só vou na igreja para agradar minha mãe, todo domingo. Eu falei com ela, eu vou todo domingo, mas eu não sou igual a senhora. Desse jeito, irmãos. E aí eu fui conversando com ela, com paciência, com calma. Ela começou a chorar e ela falou, pastor, já tentei suicídio. Mostrou o pulso cortado. A marca do corte no pulso. 18 anos. E eu falei com ela, faz o seguinte, você já está aqui. Vamos aproveitar o dia de hoje. Se amanhã você falar que não tem jeito, ou mais tarde você falar que não tem jeito, então a gente leva você embora. Eu vou combinar com a sua mãe. Ah, então tá bom, pastor. Então vamos voltar para o culto? Vamos. Voltou para o culto. Naquele dia, Deus me usou bastante. Ela então foi impactada. À noite ela aceitou Jesus Cristo. Fez as pazes com a mãe e mudou completamente a vida dela. Amém, pessoal? Se ela não quisesse essa mudança, se ela não aceitasse o meu argumento, e se ela preferisse ir embora para casa e ir para o pai para as bagunças dos carnavais, ela estaria perdida. E eu vou te falar, a culpa é minha? A culpa é da mãe, que até cometeu uma falha, que eu acho que não podia ter feito daquele jeito, mas se foi direção de Deus, por ela ter se convertido, parece que foi. A culpa é da mãe, que fez de tudo para ela estar no retiro com a gente? Não, seria a culpa somente dela. E provavelmente hoje estaria morta por aí. Por aí. Estaria morta, não estaria por aí, na verdade. Entende isso? É bom entender, irmãos, porque essa segunda loucura de não se encher de azeite e depois querer culpar os outros porque você está indo mal, isso é algo que se repete demais na igreja de Cristo. E nós temos que parar com essas desculpas e ver por que eu estou desse jeito. Por que eu estou fraco desse jeito? Nós estamos falando de 10 virgens. 10 pessoas com a mesma condição, que serviam ao mesmo Deus, tinham o mesmo esposo, estão na iminência de encontrar o mesmo marido, que é Jesus Cristo. Metade delas é reconhecida aqui como louca. E elas saem na mesma condição. A única coisa a diferença é que as prudentes levaram um pouco mais de azeite e elas acharam que não precisava. E agora elas estão querendo a ajuda das outras. E elas falam assim, argumento plausível. Não, mas se a gente der, vai ficar as 10 do lado de fora. Vai lá, tenta comprar rapidinho e volta. E elas foram. Mas aí é uma pena, irmãos. A gente já perdeu algumas pessoas aí para o diabo por causa disso. Olha aqui, ó. Antes elas falam, né? Aos que vêm, ide antes aos que o vendem e comprai-o para vós. E tendo elas ido comprá-lo, o que aconteceu? Chegou o esposo. E as que estavam preparadas entraram com ele para as bodas e fechou-se a porta. Nem Jesus vai te esperar, sabia? Que isso, pastor? Estou te falando. Quando chegar a hora, você acha que Jesus vai atrasar? Vai dar um miguezinho dizendo que furou o pneu dele e está te esperando? É abrir e fechar de olho. Voltou, pum, levou, ficou.
Você teve o tempo todo para se arrepender. Quis continuar com essa vida. Agora não tem mais jeito. As 5 prudentes entram e o esposo vai e fecha a porta. Pum, acabou. Elas voltaram com azeite. Já deviam estar cheias de azeite. Conclusão. Eu preciso buscar a Deus de verdade. Eu não posso fazer a minha relação com Deus, eu falei outro dia aqui com vocês, que essa relação seja somente uma relação de troca. Onde eu faço alguma coisa e Ele me abençoa. Eu faço alguma coisa e Ele me abençoa. Eu faço alguma coisa e Ele me cura. Eu faço alguma coisa e Ele me restaura. Eu faço alguma coisa e Ele me opera o milagre. Não! Essa relação com Deus tem que ser uma relação muito maior. E a gente tem que levar muito a sério a nossa relação com Deus. Amém, Jesus? Porque a gente não sabe. Ninguém tem capacidade de entender o que vai acontecer amanhã. Pode acontecer qualquer coisa. E de repente vai te pegar de surpresa e o seu azeite está lá embaixo. A sua lâmpada está apagando. A sua luz não existe mais. Mesmo estando na igreja. Aí você vai bater um desespero e você vai orar como um salmista orou. Vê lá o Salmos 44. Vê lá. Olha que oração de gente desesperada. Tem gente orando assim na igreja. Há anos... irmãos, tem gente que está há anos na igreja. Anos. Você para falar com a pessoa, é só desespero, desespero, desespero. A pessoa não tem uma paz. Nem parece que está 20 anos, 30 anos, 15 anos na igreja. Não tem paz. É incrível, irmãos. A vida da pessoa não muda em tantos anos na presença de Deus. Parece que Deus é fraco. E Ele não é fraco. A gente sabe que não é. Está faltando é o azeite. A gente tem que deixar a loucura e começar a ser prudente. E se encher da presença de Deus. Ah, mas eu já estou bem com Deus. Então mantém. Não para. Porque a qualquer momento o mal pode bater na porta. E você tem que estar preparado. A gente não sabe quando a batalha bate. Olha só esse salmo aqui, ó. 44, versículo 23. Olha como que esse salmista fala. Desperta, porque dormes, Senhor. Acorda, não nos rejeites para sempre. Como assim? Isso é uma oração de quem está desesperado, irmãos. Não é uma oração de uma pessoa que está bem com Deus. Sabe, na igreja... E aí eu falo de uma maneira bem generalizada mesmo. Na igreja de Cristo. A gente vê algumas pessoas que só estão bem com Deus se a sua vida estiver bem. Então, se Deus curou, oh, glória. E o meu Deus é lindo, o meu Deus é maravilhoso. Se a empresa prosperou e fez 2, 3 meses faturando muito bem, ah, glória a Deus. Como é bom ser dizimista, como é bom frequentar a igreja. O meu Deus é de prosperidade, dono da prata e dono do ouro. Quando o casamento restaura e fica aquele love, né, do marido com a esposa, abrindo porta de carro, fazendo comida fresquinha e beijinho no cangote e... ah, esse Deus é lindo, que Deus maravilhoso, restaurou meu casamento, meu marido está um doce, minha esposa está uma dor. Mas e quando a coisa não vai bem? A mesma pessoa que estava levantando as mãos para os céus e só agradecendo, começa a falar isso aqui, ó. Começa a reclamar. Acorda, o senhor não está vendo que eu estou sofrendo, o teu povo sofrendo, o senhor não vai fazer nada, desperta. Eita, é assim que eu falo com Deus? Desperta? Por acaso Deus dorme? Salmo 121, dá uma olhada no Salmo 21. Olha a diferença dos salmistas. Isso é momento, tá, pessoal? Não estou dizendo que esse salmista aqui era pecador, não, tá? Não estou dizendo isso, não. Você vê que as 10 virgens, 10 prudentes, 10 loucas, mas as 10 estavam na mesma condição. Inclusive as 10 tosquenejaram e dormiram, tá? Eu não estou dizendo que esse salmista é pecador do Salmo 44, não. Mas o momento dele não é nada bom. E ele não está sabendo falar com Deus. Ele não está reconhecendo que quem está dormindo são eles. E não Deus, como ele está falando. Desperta, porque dormes. Acorda. Olha o nosso estado. Que é isso, irmão? Está amarrado. 121, certo? Vamos lá. Eleva os olhos para os montes. De onde me virá o socorro? O meu socorro vem de quem?
do Senhor, que fez o quê? Simplesmente o céu e a terra, tá? Então, quem é o nosso socorrista? É o político local? Não. É o pastor da sua igreja? Não. É o amigo? É o patrão? Não. Deus pode usar todas essas pessoas, mas quem te socorre é Deus. É um médico muito bom que descobriu que você tinha e tratou você? Poxa, louvado seja Deus pela vida desse médico. Mas o seu socorrista é Jesus. Ele prepara tudo para você, tudo. Tudo que está preparado, pode começar a render glória a Deus. Seja grato por todo mundo que te ajudou, por tudo que aconteceu, mas a glória é de Deus. É Ele que te socorre. Por que Ele é o seu socorrista? Por quê? Versículo 3, olha o que esse salmista vai dizer. Não deixará o teu pé aquele que te guarda, não deixará vacilar o teu pé, ponto. Aquele que te guarda não vai cochilar, não vai tosquenejar. Eis que não tosquenejará e nem dormirá o guarda de Israel. Amém, Jesus? É diferente ou não é? Sim ou não? Salmos 44. Porque dormes? Desperta. O Senhor não te importa. A gente está sofrendo. Acorda aí. O outro. O Senhor é o meu socorro. Ele não dorme, nem cochila. Obrigado, Senhor. O Senhor é o meu socorro. É diferente ou não é? Um está com lâmpada acesa e o outro está com lâmpada apagada. Um está cheio de azeite e o outro está vazio de azeite. Não estou dizendo que o salmista do Salmo 44 estava em pecado. Não, mas ele não estava cheio do azeite naquela hora e ele fala com Deus como se Deus estivesse dormindo. Não, eles estavam dormindo. Somos nós que dormimos. Somos nós que cochilamos. Somos nós que vacilamos. Os carnais aqui somos nós, não é ele. Amém, irmãos? E nós precisamos despertar. Nós precisamos buscar esse azeite, se encher desse azeite, para a gente parar de cochilar. O mundo espiritual não tem espaço para cochilo. Qualquer vacilo, o diabo vem para matar, roubar e destruir. Amém, irmãos? No mundo espiritual não tem espaço para cochilar. Não dá. No mundo espiritual não dá para ter esse vacilo. A gente precisa lutar para manter o nosso fogo aceso. E se já foi aceso um dia, apagou, reacenda. Mas você tem que permanecer aceso na presença de Deus. É uma diferença grotesca, sim ou não? Você está falando de dois momentos. Todos os salmistas que deixaram seus salmos aqui para a gente são homens de Deus. Porém, um está preocupado no momento difícil da vida dele, está falando com Deus como se Deus fosse aquele que dorme, mandando Deus despertar. Vê só que oração desesperada. O outro está no seu momento de fogo aceso, né? E ele fala, o meu socorro vem do Senhor. Ele criou os céus e a terra. O guarda de Israel não dorme nunca. Ele nunca dorme, ele não tosqueneja, ele nem cochila. Obrigado, Senhor. É o Senhor que me socorre. E é verdade. Amém, Jesus? É a mais pura verdade. João capítulo 11. Vamos lá. As 10 prudentes, as 5 prudentes e as 5 imprudentes, loucas, elas estavam na mesma condição, tá? Na mesma condição. Mas as 5 não tinha azeite, mas não tinha porque não levou, Dormiram. Tosquenejaram, vacilaram. Loucura não levar o azeite. Mas mesmo com azeite, é isso que eu quero que você entenda muito bem hoje. Mesmo as 5 sendo prudentes, cheias de azeite, elas também dormiram, também tosquenejaram. Então não é porque você hoje está melhor espiritualmente do que o outro, que isso isenta você de investidas do diabo. Acorda, tá? Desperta. Mas eu estou muito bem, tá? Então mete o pé na cabeça dele, manda fogo nele e manda ele correr. Porque se você brincar com a sua vida espiritual, daqui a pouquinho sua fé baixa, você vai tosquenejando, vai dormindo, e mesmo quem está cheio de azeite pode dormir também. Pode tosquenejar também. As 5 prudentes tosquenejaram. Mas quando ouviram
o anúncio que o esposo estava chegando, ela despertar e estava com azeite lá. Essa é uma loucura que você não pode cometer. Despertou? Como? Deus te mostrou? Ele está aí? Deus te mostrou o que está acontecendo? Deus te revelou o que está errado? Vai para cima, irmão. Não recua, não. Amém, Jesus? Porque senão você vai ser igual às 5 loucos. Você vai começar a culpar A, B, C. Hoje eu não estou bem por causa disso. Poxa, eu estava tão bem na igreja, mas aquela pessoa me traiu, me abandonou, e agora minha fé nunca mais se levantou depois que aquela pessoa me traiu. Mas você não vigiou. A sua fé estava fundamentada naquela pessoa que te traiu, foi embora, ou a sua fé estava fundamentada na palavra de Deus? Que se tivesse na palavra, aquela pessoa que foi embora, ou você restauraria aquela relação, ou então acabou, foi embora, vai catar coquinho e acabou, viver minha vida com Cristo. Das duas, uma. Amém, Jesus? Mas você ia permanecer firme com Jesus. Amém, irmãos? Nós precisamos ter essa capacidade de superação. Precisamos ter isso. E não cometer a loucura de ficar pedindo, e na hora que é para fazer algo, sair. Elas saíram para comprar, quando voltaram já era. Aí não adianta ter azeite mais. Já a vaca já foi para o brejo, né? Vamos lá então. João capítulo 11. Tá bom? João capítulo 11. Eu vou ler bem rápido. Eu ia ler um versículo só, mas vou ler desde o versículo 1, tá? É uma história conhecida, mas eu vou ler rápido. Eu quero o versículo 11, 12, talvez o 13. Diz assim, ó. Estava então enfermo um certo Lázaro de Betânia, aldeia de Maria e de sua irmã Marta. Maria era aquela que tinha ungido o Senhor com unguento e lhe tinha enxugado os pés com seus cabelos, cujo irmão Lázaro estava enfermo. Mandaram-lhe, pois, suas irmãs dizer: Senhor, eis que está enfermo aquele que tu amas. E Jesus, ouvindo isso, disse: esta enfermidade não é para a morte, mas para a glória de Deus, para que o Filho de Deus seja glorificado por ela. Ora, Jesus amava a Marta, e a sua irmã e a Lázaro. Ouvindo, pois, que estava enfermo, ficou ainda 2 dias, tá? Então, olha a calma de Jesus. O amigo está enfermo, 2 dias ainda, no lugar onde estava. Não saiu destrambelhado, não. Depois disso, disse aos seus discípulos: vamos outra vez para a Judéia. E disse-lhe os discípulos: Rabi, ainda agora os judeus procuravam apedrejar-te, e tornas para lá? E Jesus respondeu: não há 12 horas no dia? Se alguém andar de dia, não tropeça, porque vê a luz do mundo. Aquelas 5 imprudentes, loucas, tropeçaram. Mas se andar de noite, tropeça, porque nele não há luz. As 5 prudentes não tinham luz. Tropeçaram, ficaram de fora do noivo, longe do noivo. 11. Aqui é onde eu queria chegar. Assim falou e, depois disse-lhes: Lázaro, o nosso irmão, dorme, mas vou despertá-lo do sono. Deus quer despertar você. Amém, Jesus? Deus quer despertar você. Você que diz assim: poxa, pastor, já fui uma pessoa cheia de fé, já fui até pastor, já fui até obreiro, Então desperta. Por que não volta a ser? Por que não desperta? Por que não se enche de azeite novamente? Uma irmã hoje falou comigo: pastor, essa palavra foi para mim, quero voltar a fazer a obra. Como é que eu faço? Eu procuro o pessoal do evangelismo e começa a evangelizar. É o melhor lugar para você começar a obra. Aí ela mandou uma foto depois. Olha eu como obreira, uniforme e tudo, uniformezinho de obreira. Falei: pô, irmã, que bênção. Pena que a senhora vacilou, né? Como aquelas mulheres, né? Falei para ela, vai para o evangelismo, como eu falei, e depois, Deus lhe abençoando, a senhora volta a ter o uniforme e ser obreira da casa do Senhor. Eu falei: pastor, essa palavra de hoje foi para mim. Vou voltar a ser. Eu acho que ela despertou. Agora ela acordou. Tem gente precisando despertar. E Jesus quer fazer isso, irmãos. É vontade dele fazer isso. Você não tem que agir como o salmista do Salmos 44. Ah, desperta, tu que dormes. Está dormindo aí, é? Está dormindo aí, é? Olha o teu povo sofrendo aqui. Como é que é? O senhor vai deixar a gente desse jeito? Acorda, acorda aí. Que isso, irmão? Que isso?
Você não tem que ser esse salmista, tem que ser o outro. Meu socorro vem do Senhor, que criou os céus e a terra. Ele não dorme, ele não cochila, ele é o meu Deus. É assim que a gente tem que ver a coisa. Amém, Jesus? Jesus quer despertar você. E Jesus já sabia que ele tinha morrido, hein? Olha só. Disseram, pois, versículo 12, os seus discípulos: Senhor, se dorme, estará salvo. Mas Jesus dizia isso da sua morte. Eles, porém, cuidavam que falava do repouso do sono. Então Jesus disse-lhes como? Como? Claramente. Olha para mim aqui. Deixa eu te falar uma coisa. Uma das razões, tá, de Jesus não conseguir colocar azeite na sua lâmpada e não reacender você, uma das razões é você querer transferir a culpa para os outros. Como aquele salmista está fazendo, Salmo 44. Essa é uma das razões, tá? Quando você começa a transferir, eu estou passando isso por causa disso, eu estou passando isso por causa daquilo outro. Quando você começa a fazer isso e não reconhece que você errou, que você deu uma vacilada, tosquenejou, dormiu no ponto, né? Quem já falou isso para os seus filhos, né? Está dormindo, garoto? Acorda. Né? Mas ele está acordado, só está fazendo uma coisa que não deveria. Aí você fala desse jeito. Tem gente de Deus assim. E Deus está falando. Acorda, desperta. E aí Deus vem e fala claramente. Só que a pessoa não quer aceitar. Sabe aquela pessoa que vem à igreja e o pastor, eu ou qualquer outro pastor, dá uma palavra que é uma chicotada no lombo dela? E ela fica até achando que o pastor soube de algum jeito, soube da vida dela. Porque tem gente que até fala isso. Alguém contou minha história para esse pastor. Não é possível. Alguém contou minha história para esse pastor. E está falando tudo da minha vida aqui e só está dando pancada em mim. Tem gente que até acha que o pastor está olhando só para ela. Lembra daquela história que eu contei? Lá da freguesia? Da mulher que ia para o trabalho, para o salão de beleza? E quando ia fumar, ia lá para fora para vigiar, para ver se tinha algum obreiro meu vigiando ela? Porque toda vez que ela chegava na igreja, falava contra o cigarro. Toda vez que ela chegava na igreja, falava contra o cigarro. E ela encasquetou na cabeça que eu estava vigiando e coloquei obreiro para vigiar a vida dela. Meu Deus do céu. Olha o que a pessoa colocou na cabeça. É melhor acreditar nisso do que acreditar que Deus está querendo tirar o vício dela. Jesus fala claramente, mas a pessoa não quer ouvir. Ele vai falar claramente com eles agora, certo? Jesus fala claramente, mas a pessoa não quer ouvir. E ela vinha, depois ela contou no testemunho, que ela fumando, quando ela ia fumar, saía e ficava olhando por trás dos postes, para ver se tinha algum obreiro meu lá assim, filmando ela, para depois chegar e falar para mim. Ela fumou de novo. Meu Deus! E olha, o salão de beleza dela estava a quilômetros da igreja, tá? A gente é da freguesia e o salão era lá no Pechincha, não sei se você conhece ali a região. Lá no Pechincha, já chegando no bairro do Tanque, que é depois do Pechincha. É Tanque, Pechincha e freguesia. Era longe. Era longe o salão. E ela cismava que eu colocava diariamente um obreiro para tomar conta, porque, poxa, não é possível. Toda vez que eu chego na igreja, passou a dar uma chicotada contra cigarro. Não é possível. Mas era Deus falando com ela claramente. Irmão, Jesus, para acordar você, para despertar você, Jesus vai falar com você claramente. E pode usar eu ou qualquer obreiro dele. Amém? Agora, se você ouve e não quer despertar, aí vai ficar igual as 5 loucas, pedindo azeite para um e para outro, e não vai receber. E pode ser tarde depois. Essa é uma das razões da pessoa cometer essa loucura de não ter azeite, não conseguir reacender a chama. Não conseguir reacender a luz que tinha antes. Não conseguir voltar a ter uma relação com Deus como tinha antes. A pessoa não se dobra. Mas Jesus fala claramente. Ninguém vai poder se desculpar depois. Ele não vai ficar só falando por parábola, não. Quando ele vê que você está pronto e precisa, ele vai falar claramente, olho no olho. E vai falar. E vai ser duro. Tem que estar preparado. Amém, Jesus? Nem sempre você vai ouvir o que você quer ouvir, não. Às vezes você vai ouvir o que você não queria ouvir. E é o que você mais precisava. Tá? Então Jesus fala claramente. Deixa eu terminar aqui para a gente entrar em oração então. Jesus fala claramente.
Lázaro está morto. Pronto. Para com vocês aí, estão se confundindo aí. E folgo por amor de vós, de que eu lá não estivesse, para que acrediteis, mas vamos ter com ele. Então ele estava tranquilo, Jesus, porque ele sabia do milagre que ele faria. Um dos maiores milagres de Jesus, ressuscitar o Lázaro depois de 4 dias. Que deixou uma multidão maravilhada. Quando Lázaro saiu do túmulo, todo envolto em ataduras, e Jesus falou assim, ó, solta eles e deixa ele embora. E ali a Bíblia fala que muita gente ficou maravilhado. Era o que Jesus queria. Por isso ele ficou mais 2 dias quando recebeu a notícia. Jesus não tem pressa não, a gente quer apressado, irmão. A gente esquece aquelas frases dos nossos avós. Apressado come cru na panela do angu. Né? A gente esquece essas frases, como é que diz? Cheias de sabedoria dos nossos antepassados. Aí a gente tem tudo para ontem, tudo apressado e termina fazendo as coisas de qualquer maneira. Jesus é tranquilo. O milagre para ele não tem tempo. Ele faz a qualquer hora. E ele foi lá e fez. E você conhece a história. Bom, Isaías 50. Eu quero só um versículo em Isaías 50. Na verdade são mais de um, né? Mas eu vou deixar o versículo 5 até o versículo 9, 8, 9, para quarta-feira que vem com vocês. Eu vou encerrar no versículo 4 aqui. Quero só te mostrar uma coisa. Que se você quer viver acordado na presença de Deus, cheio de fogo, você vai ter isso aqui, ó. Deve ter isso aqui, ó. Isaías 50, versículo 4. O Senhor Jeová me deu uma língua erudita, para que eu saiba dizer a seu tempo uma boa palavra ao que está cansado. Quando o fogo está aceso, você tem azeite para queimar, certo? E você está sempre mantendo o seu fogo ligado, o seu fogo aceso na presença de Deus, Deus vai colocar palavra na sua boca. Você vai conseguir ganhar sim seus familiares. Seu marido vai se converter. Sua esposa vai se converter. Seus filhos vão se converter. Ah, pastor, mas o meu filho, o senhor não sabe o que ele anda fazendo. E daí, irmãos? Nós estamos falando de um Deus que ressuscita um morto de 4 dias. E que era amigo dele. E podia ter resolvido o problema quando ele estava enfermo ainda. Mas permitiu que ele morresse. Você entendeu que Jesus permitiu que o Lázaro morresse? Entendeu, sim ou não? Jesus permitiu que o Lázaro morresse. Ele falou, eu folgo com vocês, porque eu quero que vocês acreditem no que vai acontecer daqui a pouquinho. Senão, ele teria feito uma oração e o Lázaro teria sido curado da enfermidade. Ele teria saído despingolado para a Judéia e tinha chegado lá antes do Lázaro morrer e tinha curado o Lázaro, como ele já curou muitas vezes. Muita gente, já tinha curado muita gente. Jesus permitiu a morte do Lázaro. Ele pensou assim, bom, o milagre, curar um enfermo, febre, sei lá o quê, ou ressuscitar o morto de 4 dias. Não, ressuscitar o morto de 4 dias vai chamar mais atenção. E ele tratou aquilo com simplicidade. Porque para Jesus curar uma dor de cabeça ou ressuscitar o morto é a mesma coisa. Mas para a gente não é. O que vai te impactar mais? Uma irmã hoje falou comigo assim, pastor, eu passei mal, fui para o hospital. Útero inchado. Na minha idade é muito perigoso, ela já tem uma idadezinha. Né? E ela falou, na minha idade esse útero inchado é perigoso. E aí eu orei a Deus, vim aqui na igreja, fiz a campanha do sabonete, comecei a lavar meu útero com sabonete. Foi hoje esse testemunho. Comecei a lavar meu útero com sabonete, na fé da purificação. No domingo eu vim aqui, o Senhor deu uma palavra. Eu não lembrava. Não sei se você estava nessa reunião. Ela lembrou, ela falou para mim, aí eu lembrei. Ela falou, Senhor, lembra que em uma reunião, das 9h30, se eu não me engano, o Senhor falou assim, antes de começar a reunião, antes de pegar a palavra, o Senhor falou assim, Deus está me dizendo que tem alguém aqui que chegou triste demais e ele está dizendo, calma. E ele está à frente. Lembra que eu falei? Alguém lembra que eu falei isso? Ela falou assim, pastor, na hora que o Senhor falou, eu falei, é comigo.
que ela estava com esse diagnóstico de útero inchado, sentindo dor, e ela estava triste. Ela falou que a partir daquele domingo ela melhorou, voltou no médico essa semana, recebeu o diagnóstico. O útero dela está novinho. Amém, irmãos? Esse Deus é maravilhoso. Mas curar o útero, como curou dessa irmãzinha, desse jeito, te impactaria mais do que Jesus ressuscitar um morto de 4 dias? Claro que não, né? Claro que não. Um corpo já se decompondo, cheirando mal, como diz a Bíblia? Claro que não. E Jesus foi lá e fez, porque para ele é a mesma coisa. Amém, Jesus? Ele quer colocar na sua boca a palavra certa para a sua família ficar impactada com você. Ele não quer que a sua família olhe para você e veja você com uma fé fraca, com a lâmpada apagada, com o fogo apagado, só chorando pelos cantos e reclamando de tudo. Virando para o céu e falando, não, o senhor não acorda não, o senhor está dormindo aí enquanto eu estou sofrendo, eu sou teu servo, eu sou dizimista. Tem gente, já falei, né? Tem gente que faz uma lista de tudo que faz para Deus nessa hora, né? A pessoa fala que é dizimista, que fez isso, fez aquilo outro, já ganhou alma, já fez não sei o quê, já fez não sei o quê, e o senhor não vai fazer nada. Como se a relação dela com Deus fosse só relação de troca, né? Eu fiz, e o senhor está dormindo aí em cima. Não. Seja o salmista do Salmo 121, que o seu momento seja esse, e não seja o seu momento, o momento do salmista no 44, 23. Amém, pessoal? Deixa Deus agir, deixa Deus, peça a Ele. É uma boa oração para você fazer quando acordar. Senhor, me dá palavras certas, ânimo, aviva, acende ou reacende o teu fogo em mim, porque meus filhos, netos, cônjuge, pai, sei lá quem, eles precisam ver em mim o teu fogo, não eu apagado. Eu prego um Deus vivo, que me dá vida eterna, que mudou seu filho para morrer no meu lugar, que levou minha maldição, que levou minhas enfermidades. Eu não posso ser uma pessoa apagada para minha família. Ele está dizendo, o Senhor me deu uma língua erudita para que eu saiba dizer a seu tempo, tudo tem seu tempo, né? Uma boa palavra ao que está cansado. Amém, pessoal? Deixa Deus te usar para abençoar a sua família. E não diga que Ele não pode fazer isso por você, porque Ele pode. Tá? Ele pode. É só lembrar o que Jesus fez lá com Lázaro. E aí ele termina dizendo assim, versículo 4. Ele desperta-me todas as manhãs. Que coisa boa. Ele desperta-me todas as manhãs. Desperta-me o ouvido, para que ouça como aqueles que aprendem. Na quarta-feira que vem eu vou pegar aqui em Isaías 50 e vou continuar essa mensagem com vocês. Quarta-feira que vem, não falte, tá? Mas deixa eu falar uma coisa. Ele diz assim, ele desperta-me toda manhã, religiosamente. Se você quiser manter a sua lâmpada acesa, Deus vai despertar você. Amém, Jesus? Isso só depende de você. Ele deu uma língua erudita para o Isaías, para que ele falasse aos cansados. Só depende de você. Ele está acordadinho, ele não tosqueneja, ele não dorme. Somos nós que fazemos isso. Somos nós que fazemos essa loucura de dormir, de tosquenejar. Ele não. Amém, irmãos? Então, se você está acordando, sabe, desperta. Deixa Jesus te acordar todo dia de manhã, já acorda falando com Ele. Mas não é acordar pedindo, já reclamando. Tem gente que já está tão amargo, sabe? Já acorda reclamando. Ai, mais um dia. Eu vou pegar aquele ônibus, pegar aquele trem. Mais um dia. Eu vou fazer café para ele. Esse homem está roncando aí do meu lado. Vou fazer um café lá bem pesado para ver se ele já toma logo esse café e sai de casa, que eu não aguento mais esse homem também do meu lado. E essa mulher, meu Deus do céu, minha mulher está roncando que só também. Tem mulher que ronca também, tá? Não vem só dizer que é só a gente, não. Tem mulher que ronca muito também, tá bom? Só para equilibrar a parada aqui, tá bom? Amém, Jesus? Aí você acorda, fala com ele, pega a Bíblia, leia. E leia pedindo a ele uma revelação. Não leia só por ler, só para dizer no seu trabalho que você leu um capítulo todo. Mas e daí? E o que você entendeu? Não aprendi nada.
Ele desperta os meus ouvidos para eu ler como quem aprende. Toda vez que você for ler a Bíblia, você precisa aprender alguma coisa. Ora a Deus. E Ele vai te dar o texto certo. E você tem que aprender alguma coisa. E aprender na nota para não esquecer mais. E Ele vai te dando a bênção em nome de Jesus. É que tem gente que é devagar, né, irmãos? Dá até nervoso, não dá? Tem gente que é devagar quase parando. Sabe aquela pessoa que acorda cheia de sono, com remela no olho, e com sono, e acorda, mas o corpo não quer acordar, acorda, mas o corpo não quer levantar, e a pessoa fica pedindo mais 10 minutinhos, só mais 10 minutinhos, só mais 10 minutinhos, só para 10 minutos. Se você levantar, for no banheiro lavar o rosto, fizer um aquecimento no corpo, nos seus músculos, acabou, você vai ter um dia abençoado. E não vai chegar atrasado em lugar nenhum. Né? Mas a pessoa acorda com aquele sono, a mente quer levantar, mas o corpo quer deitar, e aquele cansaço, acordou, mas parece que não acordou, e fica assim. Pô, no mundo espiritual tem gente assim também, sabe? Devagar pra caramba. Deus está dando a palavra, Deus está mostrando o que tem que fazer, e a pessoa não quer fazer, e está enrolando, e o fogo está apagando, irmãos. Quando as 10 foram acordadas pelo anúncio que o esposo estava chegando, as 10 tinham lâmpada acesa. Às 10. Só que às 5, imprudentes, a lâmpada começou a apagar, e aí elas perceberam, não trouxemos mais azeite. Foi onde elas quebraram a cara, desculpa a expressão. Amém, pessoal? Mas às 10 tinha uma lâmpada acesa. Você tem que perceber quando a sua lâmpada estiver apagando. Perceba e peça a Deus: Senhor, me acorda toda manhã, me desperta toda manhã. Toda manhã me dá uma revelação. Toda manhã aceita a minha oração. Toda manhã vem falar comigo. Eu preciso despertar toda manhã. Toca nos meus ouvidos para eu ouvir como quem entende. Eu quero ler e entender. Me desperta toda manhã. E você vai ver que você vai manter sua luz acesa, seu fogo aceso, e ele vai sempre reacender se for necessário, e você vai tacar fogo no diabo, né? Fogo no diabo, da cabeça aos pés. Quem manda fogo santo é Jesus de Nazaré. Você vai ter esse fogo para dar nele. Tá bom? Entenderam? Posso parar aqui? Então vamos orar. Fique de pé em nome de Jesus. Quarta-feira que vem, nós voltamos no Isaías 50. Porque tem mais coisas aqui em Isaías 50 para a gente aprender. E daqui a gente vai partir para fechar essa mensagem. Que fala sobre a sua luz acesa, seu fogo aceso, que tem que reacender sempre, 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 manter aceso em nome de Jesus, tá bom? Deixa eu fazer uma oração. Pai, primeiro quem vai ouvir essa mensagem, eu rogo a Ti que o Senhor os visite agora. E, Pai, se tem algum mal, que o fogo do Senhor que estiver neles possa queimar todo o mal em volta deles. Mas se essa pessoa estiver fraca, apagada, reacende esse fogo em nome de Jesus. E abençoe esse lar, e é para a Tua glória.